Bom, então, terminada aquela guerra dos aliados, eles receberam a cidadania, mas a estabilidade não foi alcançada em Roma. Aí veio um outro evento pior ainda para os romanos, que foi a guerra civil, a guerra entre os próprios romanos, a guerra entre facções rivais da elite romana. Essa primeira guerra civil, ela colocou de um lado os populares, liderados por um político chamado Caio Mário, e de outro lado a nobreza, né, os optímates, liderados aí por um outro político chamado Sila ou Sula. Mas vamos falar um pouquinho desse político Caio Mário antes da gente falar da Primeira Guerra Civil. O Caio Mário foi um dos políticos mais importantes nessa fase final da República Romana. Ele era de origem humilde, plebeu, se enriqueceu com o comércio, virou um cavaleiro, né, um homem novo, e passou a liderar os populares. Entre o ano 107 e o ano 86, tudo antes de Cristo, né, ele assumiu diversos consulados, quer dizer, governou Roma como cônsul em várias ocasiões. E foi ele, pessoal, que fez a reforma militar criando um exército profissional remunerado, que permitiu a Roma recrutar os cidadãos mais pobres, que até então não podiam participar do exército porque não tinham dinheiro, né, para arcar com os custos, né, de um armamento. Agora não, o Estado romano é que faria isso. Na verdade, no primeiro momento eram os generais que faziam isso, né, com os recursos que eles obtinham. Então, o exército romano vira um exército profissional, permanente, remunerado. Foi a maior realização do governo do Caio Mário. Isso aí mudou a história de Roma. Foi um momento ímpar na história romana. Acontece que logo ele entrou em atrito, né, com o Senado, né, com a nobreza senatorial, e o resultado foi essa guerra civil do ano 87 ao ano 82 a.C. Mário liderando a facção dos populares e o Sila, ou Sula, liderando a facção dos optímates. Mário morreu de causas naturais na guerra civil. O Sila, no final, derrotou, né, os marionistas, né, os aliados de Mário, e massacrou ex-aliados. Sila restaurou o poder da nobreza senatorial. Aqui vocês têm uma imagem do Mário e aqui uma imagem do Sila, né? Quer dizer, uma escultura, né? O busto do Mário e o busto do Sila, né? O nariz arrancado aí dos dois. O Sila acaba instalando uma ditadura, né, e consolida o poder da nobreza. Aparentemente o Sila tinha consolidado o poder da nobreza. Só que aí, pessoal, um pouco depois, estourou a tal Terceira Guerra Servil, a guerra dos escravos, a revolta dos escravos, a mais famosa revolta dos escravos da antiguidade, a revolta de Espartaco, que aconteceu, né, como eu comentei, no sul e no centro da Itália. O Espartaco era um gladiador, um escravo gladiador. Os gladiadores, como vocês sabem, eram aquelas pessoas treinadas para lutarem nas arenas romanas e distrair, né, o povo naquela política de pão e circo. E existiam escolas para preparar os gladiadores, né, para essas lutas sangrentas. E na escola, na Academia dos Gladiadores em Capua, onde o Espartaco treinava, estava sendo preparado, estourou uma revolta dos gladiadores. Os caras fugiram lá da academia, mataram os guardas, pegaram as armas, foram libertando os escravos, né, das fazendas vizinhas, armando os escravos, né, treinando os escravos. Exército atrás de exército romano tentava sufocar aquela rebelião e não conseguia. Os caras marcharam na direção de Roma, mas no final foram derrotados por um exército comandado por Crasso e Pompeu, dois políticos, né, de destaque na história de Roma. A revolta de Espartaco fracassou. Foi a última grande revolta de escravos da antiguidade, né? Mas era um sintoma de que a República Romana precisava, né, de uma estabilidade para poder conter novas revoltas. Foi então nesse cenário que foi instituído o primeiro triunvirato. Triunvirato significa o governo de 3 políticos generais, mas 3 políticos generais aliados, que faz um pacto, um acordo, né, entre eles e dividem o poder entre si, de forma independente do Senado. A gente vai ver que o segundo triunvirato foi até aprovado pelo Senado, mas esse primeiro não, esse primeiro foi totalmente independente do Senado, o Senado impotente, né? Não tinha como controlar aqueles políticos generais. A intenção deles era pacificar a República, acabar com a guerra civil e evitar novas revoltas. O primeiro triunvirato foi composto por Crasso, Pompeu e Júlio César. Coloquei aqui as datas aí da vida do Pompeu, não coloquei do Crasso e Júlio César, mas é só uma curiosidade, ok?
Bom, aqui vocês têm o busto do Crasso. Crasso era o homem mais rico de Roma, um milionário, membro da nobreza. Pompeu até então era o general mais popular de Roma. Foi ele que conquistou boa parte do Oriente para os romanos, inclusive Jerusalém. Ele era conhecido como Pompeu o Grande. E Crasso e Pompeu, como a gente viu aqui, sufocaram a revolta dos escravos, a revolta do Espartaco. E aqui o famoso Júlio César, né, a figura mais famosa da República Romana. Bom, os três então dividiram o poder. O César, inicialmente dos três, era o menos importante. Só que ele acabou superando Crasso e Pompeu em fama e em riqueza e em popularidade porque foi ele que conquistou para os romanos a França. França conhecida como Gália na época, uma área habitada pelos celtas. E ele se fortalece com isso, ele vira, na verdade, dos três o mais poderoso. Enquanto César ainda não concluía a conquista da Gália, Crasso tentou conquistar o norte da Mesopotâmia, uma área dominada pelo Império Persa. Na época os persas eram dirigidos, a Pérsia, se não me lembrados, é o Irã, né? E os persas, na época, os iranianos, eram dirigidos por uma dinastia chamada dinastia Arsácida, também conhecida como Parta, então era o Império Parta, né? E o Crasso morreu na Síria tentando conquistar aquele território. Resultado, o poder ficou dividido entre César e Pompeu. Tecnicamente, o triunvirato havia terminado, né? Porque não tinha mais o terceiro membro, né? O terceiro triunviro, que era o Crasso. E aparentemente a estabilidade continua existindo, com César e Pompeu dividindo o poder. Mas nós vamos ver na próxima aula que essa divisão do poder não deu certo. A rivalidade entre César e Pompeu cresceu e acabou culminando numa segunda guerra civil muito famosa na história de Roma. Mas eu falo sobre ela na próxima aula. Mas antes disso, antes de eu terminar, vou mostrar aqui para vocês. Aqui vocês têm o Império Parta, dominando boa parte, né, do Oriente Médio. Aqui é a região onde ocorreu a guerra entre o Crasso, né, a campanha do Crasso, né, e do Império Parta, ou Parto. Está vendo essa área em azul falando Osroena? Ali em cima tem uma cidade chamada Carras. Foi ali que ocorreu a batalha onde o Crasso morreu. Então ele morre tentando dominar esse território. Aqui vocês têm um mapa da situação da República Romana na véspera da conquista da Gália por César. Em verde, os territórios habitados pelos celtas, que os romanos não dominavam ainda. Em amarelo, as áreas dominadas pelos romanos. Em rosa é a Germânia, habitada por um outro povo considerado bárbaros germanos, por aí vai a Dácia, né, que é a atual Romênia, aparece em laranja. Então César conquistou a maior parte dessa área verde no continente europeu. A maior parte dessa área que é a França de hoje. Aqui, esse foi o território que o César conquistou e anexou à República Romana, aumentando o poder de Roma na Europa Ocidental, mas aumentando também a sua fama, a fama dele, Júlio César, a fortuna dele, Júlio César, a popularidade dele, Júlio César, a sua força política e militar. Isso aí vai ser decisivo na guerra civil entre ele e Pompeu, como a gente vai ver. Ok? E aqui um quadro mostrando a rendição do Vercingetorix, que foi o principal líder gaulês, né, derrotado por César. O César aí de vermelho, né, todo pomposo, aí, recebendo a rendição do líder gaulês. O Vercingetorix jogando aí a espada diante de César, culminando com a conquista, portanto, da Gália. É isso aí, pessoal. Na aula que vem a gente fala então sobre a guerra civil entre Pompeu e César e o segundo triunvirato. Ok? Até breve. Tchau.